Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 18 de abril. Hoje é terça-feira, estamos na segunda semana da Páscoa. O tempo pascal vai nos levando à graça de vivenciar, sobretudo, a vinda do Espírito Santo em Pentecostes. Por isso o Senhor vai nos ensinando, o Senhor vai nos orientando, vai nos encaminhando para vivermos a graça de preparar o nosso coração para a acolhida do Espírito Santo, o Espírito Santo de Deus. Foi-nos derramado pelo santo batismo, nos abrimos aos dons e às graças do Espírito Santo por meio da confirmação, mas nunca podemos nos cansar de pedir que o Espírito Santo de Deus, que já habita em nós, possa nos mover, nos encaminhar ao encontro do Senhor. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, te convido a se inscrever, a deixar o seu like, seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São João, capítulo 3, versículos de 7 a 15. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a Nicodemos: Vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece a todo aquele que nasceu do Espírito. Nicodemos perguntou: Como é que isso pode acontecer? Respondeu-lhe Jesus: Tu és mestre em Israel, mas não sabes estas coisas? Em verdade te digo, nós falamos daquilo que sabemos e damos testemunho daquilo que temos visto, mas vós não aceitais o nosso testemunho. Se não acreditais quando vos falo das coisas da terra, como acreditareis se vos falar das coisas do céu? E ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o Filho do homem. Do mesmo modo como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crerem tenham a vida eterna. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, a primeira leitura está no Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos de 32 a 37, e nos fala, sobretudo, desta experiência, amados irmãos e irmãs, da vida em comunidade. Olha o que nós ouvimos aqui. A multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma. Então, esta comunhão de vida entre os irmãos que abraçavam a fé. Depois continua: ninguém considerava como próprias as coisas que possuía, mas tudo entre eles era posto em comum. Então, tudo era colocado em comum, à disposição, não se passava necessidade. Com grandes sinais de poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. Então, eles ouviam os apóstolos. Essa então é a vida da igreja.
Nós, amados irmãos e irmãs, somos convidados a viver a comunhão fraterna, a ajudar os mais necessitados e a ouvir os ensinamentos dos apóstolos. Como nós temos acesso a isto? Sobretudo por aquilo que a Igreja nos ensina. Os apóstolos nos tempos atuais são os nossos bispos. São os bispos que estão à frente das nossas dioceses. São eles que conferem, sobretudo em nossas comunidades, a graça dos sacramentos. E nós, enquanto sacerdotes, somos colaboradores. Nós realizamos aquilo que o próprio bispo é convidado a realizar na vida das comunidades. Por isso, nós precisamos ter este coração, um coração que é capaz, amados irmãos e irmãs, a viver esta harmonia, esta comunhão, esta capacidade de nos doarmos inteiramente aos nossos irmãos e irmãs e assim encontrar o próprio Senhor. O Salmo 92 tem como resposta: reina o Senhor, revestiu-se de esplendor. O Deus que se reveste de esplendor, o Deus que se faz presente em nosso meio, o Deus que nos ama, o Deus que jamais nos abandona. O Evangelho, por sua vez, amados irmãos e irmãs, é uma continuidade direta do que nós ouvíamos ontem, o diálogo de Jesus com Nicodemos. E, amados irmãos e irmãs, então, no dia de hoje, sobretudo nessa terça-feira, nós retomamos 2 versículos que eram praticamente a conclusão do Evangelho, ou do trecho do Evangelho no dia de ontem, capítulo 3, aonde então Nicodemos escuta Jesus dizendo: vós deveis nascer do alto. O vento sopra onde quer, e tu podes ouvir o seu ruído, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que nasceu do Espírito. Daquele que hoje nós poderíamos dizer, ao ler esta palavra, daquele que foi batizado, daquele que se fez morada do Espírito Santo. Nicodemos não compreende isto e pergunta: como é que isso pode acontecer? E Jesus então questiona esse homem, responde a pergunta dele com outra pergunta. É típico do judeu. O judeu nunca vai nos dar uma resposta muito precisa. Ele, ao ser inquirido, ao ser questionado, ele vai também nos lançar uma pergunta. E olha o que Jesus diz aqui a Nicodemos e a cada um de nós hoje. Tu és mestre em Israel. Então, para nós hoje poderia ser lido assim: tu és cristão, católico, convertido, constantemente convidado à conversão, procura viver uma caminhada de experiência de igreja, de vida de fé, e ainda não sabes estas coisas? E ainda não compreendestes este mistério? Não tivesses consciência? Jesus nos fala que há necessidade de nascer pelo Espírito, de nos reconhecermos templo, morada do Espírito Santo. Por isso, amados irmãos e irmãs, a nossa vivência, a nossa experiência deve ser voltada para as coisas do alto. Buscai as coisas do alto. Ide ao encontro do Senhor. Nós não nascemos para ser como galinhas, aonde o olhar fica voltado para a terra, ciscando. O nosso coração almeja a eternidade. Nós precisamos ser como águias, com um olhar que se volta para o céu.
Que o Senhor nos ajude a viver este caminho. Que o Senhor nos ajude a compreender que o grande sinal que nos é dado é o próprio Senhor, que foi levantado, Cristo, que padeceu e morreu por nossos pecados, mas hoje vivo está, e está entre nós, está conosco. Por isso nos convida à conversão. Padre, mas já passou a quaresma. Sempre e a cada momento precisamos converter o nosso coração para o Senhor. Precisamos converter a nossa vida ao Deus da vida, a não nos conformarmos com as coisas desta terra, a voltar a nossa vida e o nosso coração inteiros ao Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.